A esnobada virou jantar quando Haaland encontrou Tom Holland. Era uma tarde qualquer em Mônaco. As curvas do circuito de Fórmula 1 desenhavam um cenário perfeito para encontros improváveis entre os maiores nomes do esporte e do entretenimento. No alto de uma suíte VIP, Erling Haaland, o fenômeno norueguês do Manchester City, acompanhava as voltas da corrida com a frieza de um matador. Do outro lado do autódromo, em uma área restrita, Tom Holland, o próprio Homem-Aranha, observava o atacante e sentiu que aquela era a hora de tentar algo. O ator, torcedor declarado do Tottenham, sempre admirou o futebol do gigante escandinavo. Vê-lo ali, tão perto, parecia um sinal do destino. Holland, conhecido por sua simpatia e espontaneidade, não pensou duas vezes, puxou o celular, abriu o Instagram e enviou uma mensagem direta para Haaland. O convite era simples, direto e cheio de boa vontade, um jantar entre dois craques de suas respectivas artes. Ele esperou uma resposta. E esperou. E esperou. O silêncio, porém, foi a única resposta que Tom Holland recebeu. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses. Nenhuma notificação, nenhum estou ocupado, nenhuma desculpa, nada. O vácuo era tão absoluto que poderia ter sido confundido com o vazio do espaço sideral. Holland, acostumado a multidões de fãs e holofotes em cada esquina, experimentou algo novo. A indiferença de um atleta que simplesmente não sabia quem ele era. E foi exatamente essa sensação desconcertante que o ator britânico decidiu compartilhar com o mundo na noite de 13 de julho, durante sua participação no The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Sentado no sofá ao lado do apresentador, Holland soltou a bomba com o humor irônico que o consagrou. Esse é exatamente o tipo de experiência humilhante que é importante para os atores. Sabe, você pensa, vou mandar uma mensagem para ele, vou levá-lo para jantar, mas ele não respondeu. Nem uma vez. Nem deu uma desculpa, nem disse, estou ocupado hoje à noite, vou jogar futebol. Nada. O vídeo viralizou em questão de horas. A plateia riu, os apresentadores se divertiram e a internet, como sempre, transformou o episódio em memes intermináveis. Mas por trás da anedota contada por Holland, havia uma pergunta que ecoava cada vez mais alto. Por que Haaland, um dos jogadores mais midiáticos do planeta, ignorou o Homem-Aranha? A especulação correu solta. Alguns disseram que o norueguês era arrogante. Outros, que a agenda apertada do atacante não deixava espaço para jantares com atores. A verdade, no entanto, era muito mais simples e muito mais humana do que qualquer um imaginava. Enquanto Holland ria de sua própria humilhação no palco do Fallon, Haaland, do outro lado do Atlântico, preparava sua defesa. Ele havia contado a história em um programa de TV norueguês chamado Alage, antes mesmo de o vídeo viralizar. Sua justificativa foi desarmante, quase ingênua para alguém de seu status. É um pouco constrangedor, mas eu não assisto a muitos filmes, então não faço ideia de quem são as pessoas nesses eventos. Um cara me perguntou se podíamos jantar juntos, mas eu nunca vi o rosto dele, então não me preocupei em responder. A declaração expôs uma verdade incômoda e fascinante sobre o universo de Haaland. O artilheiro do Manchester City vive tão imerso em sua rotina de treinos, jogos e recuperação que o mundo do entretenimento simplesmente não faz parte de seu radar. Ele não reconheceu Tom Holland porque não assiste a filmes. Ponto. Não havia maldade, soberba ou desdém. Havia, na verdade, uma desconexão brutal entre duas esferas do estrelato que, aos olhos do público, deveriam se comunicar naturalmente. Holland, ao ser ignorado, não era apenas um ator famoso levando um vácuo. Ele era um símbolo de como o universo das celebridades pode ser surpreendentemente isolado. Enquanto milhões reconhecem o Homem-Aranha em qualquer esquina, Haaland via apenas um nome estranho em uma notificação. E como qualquer pessoa prudente diante de um desconhecido, preferiu não responder. O episódio, que começou como uma piada no Jimmy Fallon, estava prestes a ganhar um desfecho que ninguém esperava. Holland, que já havia dado o caso como encerrado e até brincou que a eliminação da Noruega pela Inglaterra na Copa do Mundo tornaria o jantar ainda mais improvável, estava prestes a receber a resposta que tanto esperava. A resposta que tardou, mas chegou. O vídeo de Tom Holland no The Tonight Show correu o mundo. Não demorou muito para que as imagens chegassem à timeline de Haaland. O atacante norueguês, que até então vivia alheio à comoção em torno de seu silêncio, viu-se diante de uma situação inesperada. O ator que ele havia ignorado por meses agora ria de sua própria humilhação na televisão americana. E o mundo inteiro ria junto. Mas Haaland, diferentemente do que muitos imaginavam, não se ofendeu. Ele não ficou irritado com a exposição. Pelo contrário, algo naquela história o tocou. Talvez tenha sido a forma como Holland transformou um constrangimento pessoal em um momento de leveza e autocrítica. Talvez tenha sido o reconhecimento de que sim, ele havia cometido um erro ou ignorar alguém que, mesmo sem ele saber, merecia uma resposta. O fato é que, dias depois da viralização, Haaland tomou uma atitude que pegou todos de surpresa.
Ele abriu o Instagram, encontrou a publicação do programa The Tonight Show e nos comentários escreveu uma frase que se tornaria instantaneamente histórica. Convite para jantar aceito, Tom Holland. Um pouco atrasado, risos. Apenas diga o lugar. A resposta era curta, direta e carregada de um senso de humor que poucos esperavam do norueguês. Haaland não apenas aceitou o convite, como fez de forma pública, transformando o que poderia ser um episódio constrangedor em um gesto de boa vontade. Um pouco atrasado era mais do que uma piada, era um pedido de desculpas velado, uma admissão de que ele poderia ter agido de forma diferente. Eu apenas digo lugar era um convite aberto para que Holland tomasse as rédeas do encontro, devolvendo ao ator o protagonismo que ele merecia desde o início. A internet, claro, enlouqueceu. Fãs de ambos os lados comemoraram como se o jantar já estivesse acontecendo naquele exato momento. O que era uma história de vácuo e humilhação se transformava, em tempo real, no início de uma amizade improvável entre um deus do futebol e um herói do cinema. Mas a resposta de Haaland não veio do nada, antes mesmo de digitar aquelas palavras. O norueguês já havia refletido sobre o episódio em uma entrevista à TV de seu país. Ele explicou, com a sinceridade que o caracteriza, que não reconheceu Haaland porque não é de assistir filmes e, portanto, não tinha ideia de quem era a pessoa que o convidara. Não queria responder a um desconhecido, admitiu. A justificativa, longe de soar como uma desculpa esfarrapada, revelou um traço fascinante da personalidade de Haaland. Ele é um homem de poucos círculos, focado no que considera essencial. O futebol é sua vida, e tudo que está fora disso, muitas vezes, não entra em seu radar. Haaland, ao descobrir isso, pareceu compreender que o vácuo não foi pessoal. Não era sobre ele, Tom Holland, o ator famoso. Era sobre ele, um estranho que enviou uma mensagem para um homem que não o conhecia. O ator, que inicialmente brincou que Haaland talvez não quisesse mais jantar, depois que a Inglaterra eliminou a Noruega da Copa, agora via o cenário se inverter completamente. O desfecho dessa história carrega uma lição poderosa sobre conexão humana em um mundo hiperconectado. Milhares de mensagens são ignoradas todos os dias nas redes sociais. A maioria delas jamais ganham desfecho. Mas neste caso, o que poderia ter sido apenas mais um vácuo digital se transformou em um momento de virada. Haaland teve a coragem de rir de sua própria humilhação. Haaland teve a grandeza de reconhecer seu erro publicamente. E no fim, os dois provaram que o estrelato, seja no cinema ou no futebol, não impede ninguém de cometer gafes, nem de corrigi-las com classe e bom humor. O jantar ainda não aconteceu, mas a expectativa já é maior do que qualquer filme do Homem-Aranha ou qualquer gol de Haaland. E quando os dois finalmente se sentarem à mesa, não haverá vácuo, nem silêncio, nem constrangimento. Haverá, acima de tudo, uma história para contar a história de como um visto se transformou em um encontro que o mundo inteiro quer ver.